Olá, seja bem-vinda ao canal Ciências em Casa. Meu nome é Josana e hoje nós vamos fazer algumas atividades de química, tá? Então eu vou ensinar para vocês como calcular a massa molecular. Então a primeira coisa que você precisa saber ou ter para calcular a massa das moléculas, você precisa da tabela periódica. Você precisa saber se localizar dentro da tabela periódica. Primeira coisa que você tem que entender, as letrinhas aqui é o símbolo do elemento químico, tá? Vamos pegar aqui como exemplo o hidrogênio. Nós temos a letra H maiúscula como símbolo do hidrogênio, certo? O símbolo, ele vai ter um número na parte superior e também vai ter um número na parte inferior. Esse número da parte superior é o número atômico. E o número da parte inferior é o número de massa atômica. Geralmente é assim que vem na tabela periódica de vocês. Então aqui em cima, o hidrogênio, vou chegar mais perto para vocês verem. Aqui em cima nós temos nós temos o hidrogênio, então o símbolo dele é o H maiúsculo, o número atômico 1, e aqui na parte inferior nós temos o número de massa. E o que a gente vai utilizar nesses exercícios para calcular a massa da molécula? A gente vai utilizar o valor da massa desses elementos, tá? Então, você precisa se localizar aqui para entender, para a gente dar início a essa atividade. Então, eu coloquei aqui para vocês um exercício, né, que tá falando assim: determine as massas moleculares das substâncias abaixo. Aí eu coloquei cinco questões aqui, né, onde a gente tem o gás nitrogênio, nós temos a molécula do ácido nítrico, temos também uma molécula de glicose, uma molécula de amônia e uma molécula de gás carbônico. Então, vocês vão ter que entender primeiro como que se ler isso aqui. Aqui nós temos o quê? O átomo de nitrogênio. Se você procurar na tabela periódica, você vai ter que localizar onde está o nitrogênio, tá? Olhando onde está o nitrogênio, você vai procurar onde está o valor da massa. Esse valor da massa é o que você vai utilizar na atividade. Aqui, nesse nosso primeiro elemento, o nitrogênio, eu já me localizei aqui e eu consigo ver que o valor da massa dele é de 14. Então, é isso que você vai precisar, tá? Então, lembrando, para fazer essa atividade, você precisa da tabela periódica. Então, se eu localizei o valor do nitrogênio, eu já vou colocar aqui, tá? Ó, massa a gente representa com a letra M, tá? A letra M minúscula. Então, a massa, vou escrever aqui, massa do nitrogênio é igual a 14, tá? A primeira coisa que eu achei, eu não fiz nada aqui, só achei na tabela periódica. Então, agora você vai ter que entender o que significa essa molécula. Molécula é um grupo de átomos que estão interligados, tá? Esses átomos podem ser iguais ou diferentes. E aí é que a gente vai começar a discutir sobre eles agora, tá? Então, aqui nós temos o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, aqui nós temos a fórmula N2. O que significa isso? Significa que a molécula de gás nitrogênio é composta por 2 átomos de nitrogênio. Então, geralmente vem o símbolo, geralmente não, sempre vai vir um símbolo e um número na sequência. Esse número está relacionado com o número de átomos desse elemento, tá? Então, N2, 2 átomos de nitrogênio. Então, para eu saber o valor da massa, eu preciso calcular quanto tem aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o valor de nitrogênio é 14, certo? 14, quanto? 14 vezes o 2, que é o número de átomos de nitrogênio que a gente tem nessa molécula. Então, vai ser o quê? 14 vezes 22 dá o quê? 28. 28 o quê? 28U. O que significa U?
U significa unidade de massa atômica, mas a gente não precisa escrever UM.A. A gente pode abreviar para o U, tá? Então, 28U fica a nossa resposta. 28 unidades de massa atômica contém uma molécula de gás nitrogênio. Na sequência, nós temos a molécula de ácido nítrico. O que significa o ácido nítrico? Vamos ler essa molécula, tá? Então, aqui nós temos um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então, primeira coisa, olhar na tabela periódica, tá? Então, vamos colocar aqui massa do hidrogênio. Massa do hidrogênio é igual a quanto? Vocês têm que achar esse valor. A massa do hidrogênio é igual a 1, tá? Primeira coisa que a gente achou. Vamos para o segundo átomo, o átomo de nitrogênio. Massa do nitrogênio. Quanto é a massa do nitrogênio? É o mesmo que a gente fez anteriormente, 14. Então, coloquem aqui, tá? Vamos só tirar os dados da tabela periódica. E massa do oxigênio. Quanto é a massa do oxigênio? A massa do oxigênio, se vocês olharem na tabela periódica, é igual a 16. Então, você coloca 16, certo? Temos o valor da massa de cada um desses elementos. Então, agora nós vamos montar a nossa equação, tá? Então, primeira coisa, você vai ter que olhar quantos átomos de hidrogênio eu tenho nessa molécula. Estão vendo que não tem número nenhum depois do H? Então, significa que nós temos um átomo de hidrogênio, tá? Então, vamos colocar aqui 1, a massa dele, né? 1, mais... Agora, a gente vai para o nitrogênio. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? Não tem nada aqui depois do nitrogênio, nenhum número. Então, significa que nessa molécula só tem um átomo de nitrogênio. E esse átomo vale 16, tem 16 de massa, tá? Mas, agora a gente vai para o átomo de oxigênio. Se vocês olharem aqui, tem o 3 depois do O. Isso significa que nessa molécula nós temos 3 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem massa igual a 16. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a massa do oxigênio, né? Que cada átomo tem 16 de massa, vezes o número que esse átomo aparece na molécula. Então, aqui ele aparece 3 vezes. Então, você tem que fazer esse cálculo. Assim, a gente montou a nossa equação. Um átomo de hidrogênio, que vale 1 de massa, mais 16, que é do nitrogênio, mais os átomos de oxigênio. Então, nós temos 3 átomos de oxigênio, então a gente precisa multiplicar por 16. Aqui a gente vai precisar de um pouquinho do conhecimento de matemática, tá? Então, quando a gente tem numa equação multiplicação, divisão, subtração, a gente realiza primeiro a parte de multiplicação. Então, vamos só repetir aqui, ó. 1 mais 16 mais 3 vezes 16, se você colocar na calculadora, vai dar 48, tá? Depois que eu fizer esse cálculo, então aqui tanto faz, todos vão ser só para somar. Então, você vai somar 1 mais 16 é igual a 17, né? Mais 48, quanto que dá? É igual a 63U. O que? Unidades de massa atômica. Então, isso significa que a massa dessa molécula de ácido nítrico vale 63 unidades de massa atômica, ok? Vamos para essa próxima molécula. Aqui nós temos a molécula de glicose, que é representada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, a gente lê assim, C6H12O6. A fórmula da molécula de glicose. Primeira coisa, olhar na tabela periódica e achar o valor da massa. Massa do carbono é igual a 12. A massa do hidrogênio é igual a 1. A massa do oxigênio é igual a 16.
Então, tiramos os dados da tabela periódica, agora temos que montar a nossa equação aqui, tá? Quanto é a massa do carbono? A massa do carbono é 12. 12, vou colocar entre parênteses, porque ele tem um número aqui e a gente vai multiplicar. Então, é pra gente não se perder na nossa equação. Então, a massa do carbono é 12, e aí você tem que ver quantas vezes o átomo de carbono aparece nessa molécula. Ele aparece 6 vezes, então você vai multiplicar o 12 vezes 6. Mas a gente vai ver o átomo de hidrogênio, ele tem 1 de massa, então a gente tem que ver quantas vezes ele aparece nessa molécula. Estão vendo o número 12? Isso significa que nessa molécula de glicose possuem 12 hidrogênios. Então, você coloca o 12. Mais o próximo átomo, que é de oxigênio, certo? Você vai colocar aqui 16, que é o valor que a gente olhou na tabela periódica, que tem 16 de massa, o oxigênio, vezes a quantidade de vezes que ele aparece na molécula. Ele aparece 6 vezes, então você multiplica por 6. Montando essa equação, a gente tem que começar a resolver, certo? Então, lembrando da matemática, primeiro a gente resolve a multiplicação e depois a gente vê os outros valores, tá? Então, aqui nós temos 12 vezes o 6 vai dar igual a 72, mais 1 vezes o 12 é 12, né? Mais 16 vezes o 6, a gente vai encontrar o valor de 64. Feita a multiplicação, sobrou pra gente fazer a soma, né? Somar esses valores que encontramos. Então, vai ficar 72 mais 12 vai dar 84. 84 mais 64, a gente vai chegar no valor de 180. 180 o quê? U é o quê? Unidades de massa atômica. Então, aqui respondemos que uma molécula de glicose que possui esses átomos, né? O C6, o H12O6, tem a massa de 180 unidades de massa atômica. Agora vamos para a próxima. Aqui nós temos o NH3, que é a amônia, tá? Aqui vocês veem que tem um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, nós temos que fazer a mesma coisa, procurar o valor da massa na tabela periódica. Então, a massa do nitrogênio, como nós já vimos, é igual a 14. A massa do hidrogênio é igual a 1, tá? Então, vamos montar a equação também. O hidrogênio aparece uma vez só, certo? Então, você vai colocar o valor direto aqui da massa, porque não tem que multiplicar por nada, não tem número nenhum depois dele. Então, 14 mais a massa do hidrogênio é 1 vezes quantas vezes ele aparece na nossa molécula. Esse átomo de hidrogênio, ele aparece 3 vezes. Por que 3 vezes? Aqui nós temos o número 3 depois do símbolo do hidrogênio, que é o H maiúsculo. Então, vamos colocar o 3. Voltando para a lembrança da matemática, primeiro a gente resolve a multiplicação. Então, vai ficar 14 mais 1 vezes 3, 3. Aqui é só a gente fazer a soma. 14 mais 3 é igual a 17. 17 o quê? O quê? É unidade de massa atômica. Então, uma molécula de amônia tem a massa igual a 17 unidades de massa atômica, certo? Vamos para a nossa última molécula. Nós temos aqui a molécula de gás carbônico, ou CO2, né? Então, nós temos o carbono, então a massa do carbono é igual a 12. E a massa do oxigênio é igual a 16. Esses dados, como eu já falei nos anteriores, são encontrados na tabela periódica, abaixo do símbolo do elemento químico na maioria das tabelas periódicas, tá? Então, agora é só montar a equação. Quantas vezes o átomo de carbono aparece? Tá vendo que não tem nenhum número? Então, isso significa que ele aparece uma única vez. Então, nós vamos colocar 12. 12 mais o átomo de oxigênio. Quanto é a massa do átomo de oxigênio? É 16. Quantas vezes esse átomo aparece na tabela periódica? Ele aparece 2 vezes. Então, nós temos que multiplicar por 2.
Vamos repetir o 12 e fazer a multiplicação primeiro. 12 vezes 16, a gente tem o valor de 32. Depois que você faz a multiplicação, você só tem que... Opa, marquei errado aqui. Depois que você faz a multiplicação, 16 vezes 2 é igual a 32, a gente precisa fazer a soma. Quanto que vai dar a soma desse valor de 12 mais 32? Vai dar igual a 44. 44 o quê? 44U. 44 unidades de massa atômica. Então, uma molécula de gás carbônico equivale a 44U. Tudo bem até aqui? Eu acho que é bem fácil, né? Depois que você aprende a fazer as primeiras, aí só vai, tá? Então, o importante para vocês é saberem olharem a tabela periódica e saber montar a equação. Lembrando que sempre depois do símbolo, se tiver algum número, esse número se refere ao símbolo anterior, tá? Se não tiver nenhum número depois do símbolo, significa que só tem um átomo desse elemento nessa molécula, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar no comentário, tá bom? Que eu respondo para vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo, um beijo, até o próximo, tchau!